Quinta-feira tem Flamengo e Estudiantes pelas quartas da Libertadores. Eu te pergunto, você tá lembrado do Mancuso? Argentino, raçudão, cabeludinho, jogou no Flamengo lá nos anos 90. Nem ficou muito tempo, mas ganhou um espacinho no coração da torcida. E vou te falar, esse carinha é recíproco. Aquele cabelão, estilo anos 90, ficou na lembrança e nas caricaturas. Hoje o corte tá mais moderninho, mas segue no estilo. Ele é um dos argentinos mais apaixonados pelo Rio de Janeiro. Tá lembrado dele, torcedor rubro-negro? Chegou Mancuso batendo, o desvio. Falta a favor do Flamengo, vai soltar a bomba Mancuso, a bola passa pela barreira. Alejandro Mancuso, um argentino apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas acima de tudo, pelo Flamengo. Eu sempre falo que meu sentimento com o Flamengo foi um amor, sabe? À primeira vista. Foi uma identificação muito grande. Teve bandinha, teve faixa, teve alegria. Chegou o Mancuso. No primeiro dia que cheguei lá no aeroporto do Rio e aquilo foi uma loucura. A torcida invadiu o aeroporto, chegaram todos juntos, uma loucura. E eu acho que na minha vida foi um antes e um depois de passar por Flamengo, sem dúvida. Ele chegou ao clube em janeiro de 96, ficou 1 ano e 3 meses, disputou 67 partidas e conquistou um título carioca. Foi jogador de Copa do Mundo, defendeu a Argentina em 94 e passou por grandes times como Vélez, Palmeiras e Boca. Mas com o Flamengo, a relação foi especial. Eu achava que nesse momento, com a torcida do Flamengo por trás, estava em condições de brigar até com Tyson. Essa loucura que a torcida transmite para você. E olha que de briga o Mancuso entendia. Todo mundo queria sair na briga comigo, sabe? Porque eu era um jogador que chegava junto. Todos os caras queriam sair na briga comigo. Eles queriam comprar essa briga comigo. Mas quando acabava o jogo, eles pediam a camisa para mim. Sabe? Não, gostaria de ficar com tua camisa, você é fera, monstro, lembra? E adivinhem, quantos ganharam de presente a camisa do Mancuso? Em todo o meu passo no Brasil, não troquei uma camisa com ninguém. Porque eu achava que a minha camisa, essa aqui, irmão, do Flamengo, é uma camisa muito pesada, sabe? Muito pesada. Então, vou trocar para quem? Vou trocar a camisa para quem? Se isso aqui é maravilhosa. Na quinta, o Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã e na semana que vem decide em La Plata. Se passar, poderá pegar o Vélez na semi. E aí, Mancuso, coração dividido? Eu sou muito grato na minha vida, Vélez Sarsfield me formou, sabe? Só que eu tenho tanto amor pro Flamengo, sabe? Que eu gostaria que essa Libertadores agora ganhe o Flamengo. No plano de jogo, para mim, foi perfeito. A gente pode discutir aqui individualmente, falando alguns atletas, se foram bem, se foram mal. Mas, taticamente, foi uma partida muito boa do Flamengo. Embora tenha muitos desfalques para esse duelo com o Juventude, mas, mesmo assim, o time do técnico Felipe Luiz mostrou a sua principal virtude. O que é? A organização, o equilíbrio. É um time que é extremamente difícil de ser vazado, de sofrer gol. Tanto é que em 22 jogos do Campeonato Brasileiro foram apenas 10 gols sofridos. E uma equipe que vem fazendo muitos gols. Que inclusive o saldo de gols do Flamengo atualmente no Campeonato Brasileiro é maior que o número de gols feitos pela segunda equipe que tem o segundo melhor ataque, que no caso é o Mirassol nesse momento. Então assim, foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. Novamente o Arrascaeta sendo decisivo, fazendo gol, jogando muito bem, mas eu quero destacar, Fernandinho, que na minha concepção foi o melhor em campo, que é o Saúl. Novamente, sem a companhia do Jorginho, que para mim vai ser o seu principal parceiro ali na volância do Flamengo, mas ele tomou conta do meio de campo do Flamengo e eu quero valorizar o contexto desse jogo. Ele não viajou com a delegação do Flamengo no sábado à noite, foi liberado para poder curtir o nascimento do filho, viajou no domingo pela manhã, chegou extremamente cedo lá em Caxias do Sul, a gente sabe que a logística não ajuda muito, pediu para jogar e na minha concepção foi o melhor em campo, tomou conta do meio de campo. Eu acho que foi o melhor jogo do Saúl desde quando ele chegou ao Flamengo e a tendência é que ele cresça muito mais, porque fisicamente falando ele está evoluindo. Outra boa notícia para mim também, acho que a entrada do Carrascal no segundo tempo ali nos minutos finais, ele mostrou também que vem evoluindo e ele inclusive deu sua primeira assistência
para o gol do Emerson Royal. Por falar em Emerson Royal, também uma partida interessante dele, foi muito bem na parte defensiva. Quando ele foi ao ataque, ele também mostrou que ele está melhorando bastante. Agora, alguns jogadores de fato não apresentaram o melhor futebol. Por exemplo, é o caso do Luiz Araújo, é o caso também do Samuel Lino. Inclusive, o Samuel Lino, toda vez que joga com o Ayrton Lucas, ele não consegue produzir aquilo que a gente sabe que ele pode produzir. Eu acho que isso aí é um encaixe que o Felipe Luiz precisa fazer, ou até mesmo botar o Vinha como titular, que eu já mencionei aqui em outras ocasiões, que é o que eu faria. Na zaga, o Danilo substituiu muito bem o Léo Ortiz, fez aquilo que o Léo Ortiz gosta de fazer também, que é dando passe, quebrando linha adversária. O Danilo fez isso em vários momentos. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, uma partida convincente. O Flamengo terminou o jogo com 74% de posse de bola. Cometeu erros, não cometeu erros que cometeu, por exemplo, com o Grêmio. Com o Grêmio, o Flamengo também foi muito superior, só que em determinado momento relaxou no jogo. Contra o Juventude, não. Em nenhum momento relaxou, muito pelo contrário. As substituições do Felipe Luiz surtiram efeito, porque continuaram mantendo uma marcação alta, sob pressão. Então, acho que a partida do Flamengo foi muito boa, mostrou que o Flamengo, de fato, vai brigar pela liderança até o fim desse campeonato e está valorizando o Campeonato Brasileiro, algo que em outros momentos, em outras temporadas anteriormente, o Flamengo não fez. Esse ano o Flamengo está dando o seu devido valor a uma competição extremamente importante. E assim, o que a gente fala, que são duas cerejas do bolo em relação à temporada, com um futebol tão intenso que hoje todo mundo preza e tenta. Primeiro é o fator definidor, um jogador que desequilibre e que quando tá tudo meio morno, ou meio mais ou menos, ou meio controlado, mas sem ter efetividade, ele entra e faz a parte dele. Que no caso, eu acho que pra temporada aí pro Flamengo é o Arrascaeta. Depois, o Arrascaeta sempre foi o Arrascaeta, né? Mas tem algumas temporadas que ele sobe uns degrauzinhos, né? E eu acho que essa temporada é mais uma delas. E a outra coisa é a efetividade. O Flamengo nem acertou muito a meta, né? Chutou muito bem na mira. Mas venceu, e é isso que importa, porque teve muita posse, o Vene trouxe acima de 70%, mas isso não é tudo no futebol, né? Se você não tenta ou se você não acerta, você só empata. E o volume de jogo não é critério de nada, Pedrosa. Mas o Flamengo tem nessa temporada essa efetividade. Ah, claro, assim, se a gente for pegar, o Vene traz muito bem a questão de quebrar o tabu. O Flamengo já enfrentou condições climáticas no Alfredo Jaconi que eram impossíveis de praticar futebol. Então, muitas vezes, você se pegava errando por conta dessas condições climáticas. Às vezes muita chuva, às vezes agaru, às vezes até aquela geada, digamos assim. Então, nesse jogo contra o Juventude, além do Flamengo ser o líder, ser o melhor ataque, ser o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda deu a sorte de pegar um clima bom, um gramado perfeito, o que ajuda na prática do futebol do time do Felipe Luiz, e também um clima bom lá no Alfredo Jaconi. Mas assim, nada disso que eu falei aqui seria possível sem a organização do Felipe Luiz. Quantos desfalques, Vene? Foram vários. Bruno Henrique, Jorginho, Alexandre, Léo Ortiz. É muita gente. Pulgar. É muita gente. Isso mostra como o elenco do Flamengo é muito forte, mas também como a dinâmica do trabalho do Felipe Luiz é respeitada por esses jogadores. E aí, Fernanda, um jogador que você destacou muito bem e que eu não tenho nenhum pudor de falar que talvez seja a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E quando eu digo isso, a maturidade que esse cara tá tendo com a bola no pé. Ele já era um grande craque. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Mauro Mendes, o Flamengo já está se movimentando para preencher a possível saída de Gerson e definiu o atacante Hulk, do Atlético Mineiro, como alvo prioritário para reforçar o elenco ainda este ano. A decisão teria sido tomada após reuniões internas envolvendo a diretoria e a comissão técnica, que enxergaram em Hulk um perfil capaz de agregar força, experiência e qualidade ao time de Tite. O jogador, destaque do Galo nos últimos anos e ídolo da torcida mineira, é visto como um nome de peso para manter o Flamengo competitivo nas principais competições, inclusive a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Fontes próximas às negociações garantem que as conversas entre os clubes avançaram de forma sigilosa e que os últimos detalhes burocráticos estão sendo ajustados para que o contrato seja assinado nos próximos dias, com validade prevista até o fim de 2026. Hulk, conhecido por sua versatilidade e potência física, teria aceitado a proposta rubro-negra após avaliar a chance de atuar em um time com grande visibilidade e disputar títulos em nível nacional e continental.
ele já teria dado seu aval para a transferência e se mostrado entusiasmado com a possibilidade de trabalhar novamente com Tite, treinador com quem já teve contato em ocasiões anteriores. Nos bastidores do Flamengo, o movimento foi bem recebido por jogadores experientes como Gabigol e Arrascaeta, que veem a chegada de Hulk como um reforço estratégico para dar mais profundidade ao elenco e qualidade nas decisões importantes da temporada. A diretoria planeja oficializar a contratação após compromissos importantes pelo Brasileirão para evitar distrações ao grupo principal. No Atlético Mineiro, embora ainda não haja um pronunciamento oficial, dirigentes e torcedores começam a se preparar para a possível despedida de um de seus maiores nomes recentes, cujo impacto no clube foi significativo tanto dentro quanto fora de campo. Para o Flamengo, a contratação de Hulk representa mais do que uma reposição para Gerson, é um movimento ousado no mercado que demonstra o poder financeiro e a ambição do clube de se manter protagonista no futebol brasileiro. Caso o acordo seja confirmado, a chegada de Hulk ao Ninho do Urubu promete ser um dos grandes acontecimentos da temporada, movimentando torcidas, imprensa e rivais e reforçando o peso do Flamengo nas janelas de transferências.